Fala pessoal, então agora, ao meu ver, a gente chega ao fim dessa playlist aqui de login no Python. E daí eu penso que teria ainda muita coisa pra gente falar aqui, mas eu tô prolongando tanto essa playlist, né, falando de vários assuntos e indo cada vez mais fundo, e pode ser que não seja essa a sua intenção. Então, com o que você já tem, com o que a gente já falou, você já consegue montar um sistema de login tranquilamente. Além disso, eu vou deixar pra você um negócio que eu fiz aqui, para você nem precisar fazer essa configuração nada aqui, né? Como é a função que a gente fez na aula anterior, eu dei uma mexida nela aqui, joguei num outro repositório, limpei as aulas, as coisas todas, e fiz de uma forma que você consegue instalar ela no seu projeto. E aí eu vou te mostrar tudo que eu fiz aqui e quais foram os desafios que eu tive aqui para fazer o que eu fiz aqui também. Além disso, eu vou te mostrar também o que eu usei aqui, tá? Porque eu usei, todas as coisas que eu usei aqui já foram faladas no canal. Então o que eu utilizei? Como base, eu utilizei o nosso Ambiente Python 2025, que é a última versão aqui na UV, utilizando o UV aqui no finalzinho. Então, fiz isso aqui. Utilizei o .env da aula anterior, que eu também já incluí aqui, que eu mostro nesse vídeo 4 do nosso Ambiente Python 2025. Eu utilizei o argparse para fazer um esquema ali que eu vou te mostrar já, para você também nem ter que criar o arquivo JSON, nem ter que criar o .env, você não vai precisar fazer essas coisas. Mas eu fiz de uma forma que ficasse fácil para mim, porque se eu ficasse fazendo muita coisa nesse código aqui, provavelmente eu ia levar meses, sei lá, muito tempo fazendo isso aqui, e talvez isso, como é só um curso, eu deixei assim meio que semi-pronto para você incluir ou tirar o que você quiser aqui. Então, dito isso, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado este repositório que eu criei aqui, que é o PyLogKit. E esse PyLogKit, ele vai ser basicamente assim, ó, você vai basicamente ter que fazer isso aqui na sua aplicação. O v-add esse repositório, adicionou, você vai rodar o vrun pylogkit, --.env, ele vai criar o seu .env, --JSON, ele vai criar o JSON com o caminho que você passar. E aí, toda a configuração que a gente fez já vai poder ser aplicada aqui. Então vamos primeiro entender o que eu fiz aqui, e aí depois você parte para o código. Uma outra coisa aqui, só lembrando que eu deixei também um trechinho final no nosso artigo, para você entender também boas práticas aqui, tá? Isso aqui, essa parte final do artigo, boas práticas de login no Python, eu falei mais de boas práticas de usar o login, não de configurar, porque a playlist inteira foi de configuração. Então aqui eu deixei dicas para você, por exemplo, saber que você não escreve o log só para o setor de desenvolvimento da empresa, pode ser para outros setores, principalmente marketing, ou quem precisa fazer alguma análise qualquer dentro da empresa, você vai precisar trabalhar com outros setores, então logs não é só para a gente, né, no caso. Ok, eu até deixei escrito aqui, ó, logs para desenvolvedores, para os sysadmins, DevOps, logs para o negócio, para auditoria, por exemplo, usuário X comprou o produto Y, isso pode ajudar, né, no marketing lá da empresa, e também logs para fins legais, que aí nesse caso não é comigo, né, você vai ter que falar mais com um advogado ou com o setor jurídico da empresa lá. Falei mais sobre os níveis, quando utilizar cada um dos níveis certinhos também aqui no artigo, e eu falei também sobre como escrever uma boa mensagem de log aqui para você não ter problemas depois, porque você vai escrever o log para você ler ele, às vezes meses depois. Então você precisa de um log que não é só você falando, deu um erro aqui. Então você pode utilizar aquele contexto extra lá para adicionar informações também no log, enfim, tem várias coisas aqui. Coisas para nunca adicionar no log, por exemplo, senhas, tokens de autenticação, chaves de API, número de cartão de crédito, nunca faça isso, CPF, RG, endereço físico dos clientes, não coloque essas coisas no seu log também, coloca o contexto bom do que está acontecendo ali na aplicação, por exemplo, isso está rodando pelo cliente tal, é o usuário tal que está logado pelo ID, você não vai pôr coisa sensível do usuário, mas o usuário tal está logado, esse usuário comprou o produto tal, pode ser só o ID do produto, só para você ter um contexto do que você tem ali na aplicação. Então essa parte final eu acho interessante que você leia ela também, o link do artigo também vai estar aí na descrição do vídeo. Então, dito isso aqui, deixa eu limpar aqui para você ver o que eu fiz. Primeira coisa, o projeto está aberto aqui. Eu criei, a nossa função continua exatamente da mesma maneira. Eu tive que alterar algumas coisas aqui, eu vou te mostrar o porquê, tá? Então, você está vendo aqui, ó, que as configurações, eu troquei de constantes, que era para ser constantes, para variáveis normais, porque eu criei uma função tanto para validar essas variáveis, que a gente estava validando, eu falei, até comento, eu estava até rindo sozinho aqui, porque eu falei para você na aula anterior, né? A gente vai trabalhar em um modo
fail fast. Então, se eu detectar um erro na aplicação, eu já vou falhar de cara. Só que aí eu mesmo fui pego por isso, porque eu quis criar aquele sistema da linha de comando ali, eu vou te mostrar isso aí já já, e como a aplicação não estava configurada ainda, eu não tinha os valores das variáveis e eu não conseguia. Então eu tive que fazer de uma forma que eu pudesse validar depois. Aí eu estou validando quando eu chamo essa função setup login, aí sim eu valido todos os valores que estão aqui, beleza? Mas do mesmo jeito, eu tentei deixar a validação o mais rápido possível. Assim que você tentar usar o login, já valido isso para você e aí dou os mesmos erros que eu estava fazendo anteriormente. Aqui no mais eu não mudei nada nessa função, é a mesma função que a gente criou anteriormente. Eu só copiei ela para cá e renomeei para config login. Ok, dito isso, filters, não mudei nada, a mesma coisa. Formatters, não mudei nada, a mesma coisa. Handlers também, não mudei nada, a mesma coisa que a gente tinha antes. Deixa eu ver se eu tinha colocado um timer aqui, né? Naquela aula que a gente falou de kill. O main aqui é onde eu coloquei a parte do argparse, que eu já te mostro aqui rapidamente, já. E essa parte aqui final é a parte que a gente tinha feito antes, né? Então lembra que a gente estava já validando tudo aqui, ó. Nesse local aqui a gente já validava tudo. O que eu tive que fazer? Eu tive que criar uma função para validar e aí sim fazer as mesmas validações que a gente estava fazendo antes, só que essas validações eu tô fazendo agora naquele local que eu te mostrei lá, que é aqui dentro, na hora que a gente chama getLogger lá, que a gente tem... Não, mentira, na hora que a gente chama o setup, assim que a gente vai fazer o setup, a gente já valida tudo aqui no comecinho da função. E eu só valido também se o setup não tivesse sido feito ainda. Uma outra coisa é o seguinte, essa parte aqui eu utilizei o argparse, tá? Então nessa parte aqui, ó, build parser e tal, eu já falei disso no canal, como eu te falei, eu utilizei esse vídeo que eu falei no canal lá, quando eu falo de argparse. Só você digitar aí Otávio Miranda, argparse, no YouTube, que você vai encontrar esse vídeo, onde eu explico tudo isso aqui que a gente fez do argparse aqui, tá? E aí eu coloquei no argparse aqui o seguinte, pylogkit, aí eu escrevi uma mensagem que eu fiz isso muito rapidamente, então sei lá se tá tudo bonitinho, ó. Aqui tá escrito errado, tá vendo? É standard, eu acho que é standard mesmo, né? Eu tinha escrito, olha lá, tá vendo? Já achei um erro na hora que eu tava te falando aqui, ó, é standard, isso mesmo. Então aí, a gente já tem que fazer mais um commit por conta disso. Coloquei o argparse e o argparse é uma ferramenta de linha de comando. Então, eu coloquei a opção --env e aí se você me passar essa opção, ou eu crio ou eu coloco no seu .env os valores das variáveis que a gente precisa. Então, eu já gero ele para você. E se você me passar --JSON, eu crio ou sobrescrevo o arquivo de configuração JSON ali. E aí, as configurações, o que eu fiz? Eu peguei o JSON, deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse aqui é o nosso .env, tá vendo? Eu copiei ele inteiro aqui, joguei numa variável, só tô trocando o nome do arquivo aqui para o nome que você me passar lá. E aí eu escrevo no arquivo e salvo aqui. E esse aqui eu tô utilizando com append mode. Isso quer dizer que se esse arquivo já existir, como existe aqui nesse caso, ó, eu vou até apagar ele para você ver, eu vou criar de novo essas variáveis, então tem que tomar cuidado com isso. Uma outra coisa é o JSON. O JSON aqui eu tô fazendo da mesma forma, só que invertido, né? Agora eu criei um dicionário aqui dentro e eu estou utilizando o JSON dump s para dumpar esse dicionário para um arquivo JSON e eu salvo ele lá na aplicação ali, beleza? E aqui dentro eu faço algumas checagens, escrevo os arquivos e aí ainda te dou um exemplo aqui no final mostrando como que isso funciona. Então só para você ver como é que isso funciona, eu deixei no main aqui, se eu chamar isso aqui direto, a gente pode ver ele funcionando. Então vamos lá, se eu der eu vou dar um rm-rf, logs, só para apagar a minha pastinha de logs, vou dar um clear e eu vou dar um uv ram pylogkit main.py, só para você ver. Aí ele vai buildar isso aqui e aí ele tá falando, olha, os seus logs estão funcionando corretamente. Por que ele não mostrou nada aqui? Porque eu não tenho .env aqui. E se eu não me engano, eu já coloquei aqui, ó, as configurações padrão para serem warning, tá? Então deixa o warning aqui e o warning aqui. Então por isso que eu tô vendo isso aqui, porque quando eu for utilizar o meu próprio logger, eu defino o level dele aqui. Então tá vendo? Quando eu uso getLogger, eu já tô definindo o level dele. Então eu só tô vendo o log deste logger mesmo aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui. Aí, se eu quisesse fazer a configuração, eu poderia fazer isso aqui dessa maneira. Se eu quisesse ativar o meu ambiente virtual, eu poderia ativar o meu ambiente virtual e simplesmente utilizar isso aqui dessa forma. pylogkit, --.env e --JSON. Mas eu posso não ativar o ambiente virtual e colocar também pylogkit aqui. E aí, executando, ele vai me dar um erro porque eu não passei nem o .env e nem o JSON. Mas eu posso passar ou um ou outro também. Então, se eu passasse aqui agora, --.env, ia lá, eu vou colocar um nome, ó, vídeo YouTube, só para você ver, ó, vídeo
YouTube. Eu vou criar o meu JSON com o nome video-youtube.conf.json. E aí vou executar. Aí o que ele faz? Ele faz isso aqui pra mim. Ó. Ele fala lá em cima, eu tô dando print aqui, se você não quiser, print com reach, né? Mas se você não quiser, você não precisa dar esse print aqui. Ele fala, ó, eu escrevi o JSON, ó, os dados do JSON neste arquivo aqui, que é video-youtube.conf.json, ok. E aí, vou descendo aqui, eu tirei algumas configurações dele, eu já te mostro aqui também. E aí, ó, eu escrevi um .env, o arquivo .env, nesse local aqui. E aí, esse é o dado do .env. Aí, ó, logs, aqui tá vendo? Ele já configura o login config, passando aqui as configurações corretas. Agora, em teoria, tá tudo warning, tá? Se eu executar, então, eu devo continuar vendo só aquele debug lá do meu próprio logger. Mas se eu vier aqui no .env que ele criou pra mim, ó, tá vendo que ele criou esse .env? Se eu executar de novo, ele recria, joga isso tudo aqui de novo, aqui pra baixo. Mas aqui, se eu vier no meu setup logger, só para você ver, e eu colocar aqui, por exemplo, debug, nesse caso, olha lá o que vai acontecer, ó. Ao meu ver não, né? Ele vai executar daquela forma que a gente estava vendo antes. Então tá tudo já funcionando facilmente. Ok, então feito isso aqui, o que eu quero fazer? Isso aqui eu vou apagar, tá? Porque eu não quero postar isso aqui, não vou apagar esse vídeo e esse .env ele não vai pro repositório, então não tem problema. Aqui no meu lock, eu não sei o que foi que ele adicionou, deixa eu ver aqui. Ah, foi a versão aqui que eu troquei, eu não tinha lembrado. Mas beleza, então fiz isso aqui, né? Agora vamos comitar isso aqui para lá para eu te mostrar esses testes aqui. Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui. Já vou comitar tudo de uma vez. E eu acho que eu não nem lembro no que eu mexi, mas já vou comitar aqui só pra gente não perder tempo com isso. E aí você vai ter acesso a isso aqui. E eu convido você a fazer pull request aqui, mudar o que você quiser. Se a gente achar interessante, vai colocando coisas aqui, todo mundo da comunidade se juntar, a gente faz um pacote bem legal. Mas deixa eu te mostrar como é que isso aqui vai funcionar num cenário real. Eu vou pegar um outro projeto aqui, que é este projeto aqui, ó, que eu te mostrei. Ó. O meu ambiente Python que eu tenho aqui, esse aqui. Esse projeto aqui, eu não vou comitar nada para o repositório, eu vou só te mostrar um exemplo, então eu vou até dar um git reset nele. Mas nesse projeto eu tenho ele aqui nessa pasta aqui, então cd ambiente Python 2025 e vou abrir ele no Zed. Então abrindo ele aqui a gente pode fazer isso aqui. Eu até posso fechar esse outro aqui, que é o esse que a gente estava olhando aqui agora. Ah, uma outra coisa que eu não te mostrei ali, que eu queria te mostrar, é que eu gerei os stubs, né? Que é a tipagem ali, tá? Eu utilizei o PyWrite para isso. Então, PyWrite, create stub, e aí eu importo o módulo lá, PyLogKit, ele gera a tipagem toda pra gente. É interessante você fazer isso quando você vai criar alguma lib qualquer, porque aí a tipagem já vai correta para aquele local. Então, o que eu tenho que fazer nesse ambiente Python, desculpa, 2025? Eu vou ativar meu ambiente virtual, e aqui, se eu não me engano, eu até testei antes, se eu lembro bem, é Project One, é isso aqui. Então, isso aqui, Project One, tá vendo que o .env não tá configurado, ele fala para você ler o readme, e isso aqui é lá do ambiente mesmo. Mas o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero vir aqui, apagar, tem um .env ali já, por algum motivo, isso aqui é dele mesmo, então não preciso mexer. Ok, eu vou lá no repositório, eu já deixei as instruções lá para você, ó. Então o que você faria? Você vai lá e add isso aqui, então vou copiar essa linha e vou instalar esse PyLogKit nesse repositório. Imagina que esse ambiente Python 2025 é o seu projeto. Você vai lá e instala ele aqui no seu projeto. Instalado ali no seu projeto, você vai ter acesso agora ao comando PyLogKit com o ambiente virtual ativo, né? Então, --help, você vai ver o help dele ali bonitinho. E aí ele te fala aquele help, né? Você pode passar o .env e tal, toda essa informação aqui. Se você não tiver com o seu ambiente virtual ativo, você pode ainda acessar ele sem problema, mas aí você pode utilizar run PyLogKit. E aí, --help, só pra gente não ter erro ali na tela, e aí ele funciona do mesmo jeito. Aí, o que eu quero fazer aqui, ó? Tá vendo que eu não tenho .env e eu não tenho o arquivo JSON de configuração, né? E não tem nada de login aqui nesse projeto. Então, se a gente olhar lá no módulo, que a entrada dele é aqui, tá, ó. É aqui que eu faço a entrada dele. Então, se eu falar aqui, ó, print, olá mundo, nesse ponto aqui, na hora que eu executo ele lá com eu tô sem um ambiente, eu prefiro ativar um ambiente virtual e digitar Project One. Se eu falar isso aqui, você vê lá o olá mundo bonitinho. Ok, então agora o que eu vou fazer? Eu vou ativar lá o meu login, né? Então eu vou executar lá o comando que eu te falei, tá tudo escrito ali, ó. Se você executar este comando run PyLogKit, --env e tal, ele já vai gerar essas configurações para mim. Eu executando isso aqui, dando enter, ele já gera tudo para mim. E aí ainda me dá um exemplo aqui de login. Eu tava usando o REPL lá do Python. Então, por isso que tem aquelas setinhas ali. Mas aqui, ó, eu copiei ele o comando, venho cá no meu projeto e coloco o meu projeto aqui, só apagar essas setinhas aqui e pronto. Ó, agora, se eu executar lá, a gente vai lá no terminal de novo, executa lá o Project One e aí, ó lá, tá vendo que ele já tá... Deixa eu limpar para você conseguir ver melhor. Olha lá, tá vendo que ele já tá mostrando ali o debug, ó, your log works, e aí voltando aqui, ó, é eu fazendo o debug aqui. Então, se você quiser usar um sistema de log já configurado, já prontinho, a única coisa que eu mexi foi isso aqui, ó.
Lá no nosso login tinha muita coisa que veio das aulas, né? Então, o que eu fiz? Eu enxuguei ele um pouco. Eu deixei só o JSON, salvando no arquivo em JSON Lines, lá bonitinho. Deixei só um console com o reach lá certinho, com aquela mensagem, a hora certa. Deixei os filters, mas eu não tô usando os filters aqui, se eu não me engano. Eu não tô usando ele aqui, mas deixei aqui. Pode até tirar se você quiser. E aí eu tô utilizando ainda o reach handler, mas não precisaria, que no caso eu poderia usar diretamente o reach, as configurações do reach e aqui o file. Tá vendo então que eu tenho somente uma queue, aqui que tem o file, e eu tenho um console que tá direto no root aqui embaixo, aqui, ó. E uma outra coisa também é o seguinte, o meu logger, eu não tô configurando ele aqui mais. Por quê? Porque eu quero permitir que você configure o seu logger como eu fiz aqui, ó. Então, toda vez eu pego o meu logger, get logger, e aí, ó, daqui eu já passo o level para ele e pronto, eu já tenho um logger com o level que eu quero. Então, se eu subir aqui o logger, por exemplo, vou subir para warning. Aquele debug não aparece mais, mas aparece um warning aqui. Então, executando, agora eu não tô vendo nada, porque eu coloquei warning, mas eu coloquei no texto, né? Warning. Então aqui, agora sim, a gente vai ver um warning. Então, olha lá, agora a gente tá vendo o warning certinho, bonitinho lá no nosso log. Se eu voltar ele lá para debug, você já viu isso, né? Mas só te mostrando como é que funciona aqui para você entender. E também, você viu todas as aulas, né? Se você seguiu todas as aulas até aqui, você consegue manipular tudo isso aqui desse código que eu coloquei aqui. E aí tá lá, tá tudo funcionando. E aí aquele stub que eu te falei é para tudo ter a tipagem certinha ali. Então aqui eu tenho tipagem, ó, eu instalei ele lá do GitHub e aqui eu tenho tipagem, aqui eu tenho tipagem. Então se eu viesse aqui e quisesse colocar alguma coisa, ele sabe o que eu posso pôr aqui. Então fica bem legal aqui pra gente trabalhar, ok? Então pronto, terminamos essa configuração. Então, se você, conforme eu estava te falando, eu vou concluir essa playlist aqui, assim, desse jeito mesmo. Só que eu gostaria, eu teria vontade de continuar falando desse assunto. Eu só não estou falando porque os views dessa playlist, se você observar aí nas aulas, eles vêm assim, né, decaindo. Então, quanto mais avançado eu vou falando aqui, menos view vai tendo a playlist. Então, eu vou terminar ela por aqui. Se você tiver interesse nesse assunto, fala pra mim, comenta bastante, curte o vídeo, dá um engajamento aí que eu talvez traga, talvez volte com assuntos mais ainda avançados sobre isso aqui, que eu acho muito legal. Eu gosto bastante de falar desse tipo de assunto, que não é um tipo de assunto que você vê muito no YouTube, ou nem em curso você vê esse tipo de assunto, e eu acho que eu sei o motivo, né? Porque não tem tanto acesso, assim, né? Tanto interesse como eu gostaria. Mas se você quiser, fala aí, não deixa de comentar, não, que eu talvez volte a falar desse assunto. Então, como eu te falei, tá tudo pronto aqui pra você, eu vou deixar os links de tudo aí pra você, principalmente desse novo repositório que eu criei aqui. Eu te convidei já, se você quiser fazer um pull request, me ajudar com isso aqui, porque eu não tenho tempo de ficar mexendo nessas coisas aqui. Eu gostaria muito de deixar tudo muito bonitinho pra você, porque tem algumas configurações que, um exemplo, eu coloquei aqui até, mas eu nem comentei com você, que é tipo assim, se você vier lá, eu já fechei aqui a pasta, mas vamos lá no repositório. Se você vier aqui, ó, e observar, deixa eu tentar dar um zoom pra você conseguir ver melhor. Se você vier, aqui tá os tipos, aqui tá o repositório. Se você vier nas configurações, settings, eu coloquei até uma opção para você poder mudar as configurações. Então, se você quiser rodar Change Settings antes de executar o GetLogger, você muda a rootdir, qualquer coisa que você quiser mudar aqui, você muda. Só que eu não tenho tempo de ficar mexendo nisso, então só coloquei aqui pra, tipo assim, tá, você quer mudar, então muda, mas aí você cria os caminhos tudo, você faz tudo bonitinho do jeito que você quiser. Também não criei um readme muito bonitão aqui, como eu gostaria, né? Porque, como eu te falei, falta de tempo. Mas é isso então, pessoal. Vou deixar então essa playlist aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu espero que você tenha aprendido muita coisa. Eu dei o meu melhor até aqui. E vamos partir para um outro assunto pra gente ver se a gente ganha outros views aí no YouTube, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal.